Olá, muito boa noite. Somos cuidadores da nossa casa comum e é essa convicção que nos deve prender hoje ao ecrã. Saber como dar atenção ao grito da terra e ao grito dos povos, como pede o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, é a proposta do Instituto Católico de Cultura, com o apoio do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e em parceria com a RTP Açores, que leva às 9 ilhas e à diáspora açoriana o debate em torno de grandes temas do pontificado do Papa Francisco. Este é o terceiro debate e para analisar temáticas que ficam na história deste pontificado. O primeiro foi em torno do tema da fraternidade, depois a economia e, neste último, a ecologia integral. 2 documentos inspiram estes temas, a encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social e a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, cujas páginas queremos agora abrir e debater. No contexto dos Açores, é possível percorrer esta carta encíclica não apenas nos seus 6 capítulos, mas também nos seus reflexos nas 9 ilhas deste arquipélago, no azul e no verde, na bruma e nas águas, nas lagoas e nas montanhas, nas crateras e nas feijás. Páginas destas ilhas afortunadas, onde a casa comum provoca espanto, beleza e harmonia. E o que fazer para o garantir, agora e no futuro? A pergunta vai ser dirigida aos convidados do Instituto Católico de Cultura para o debate desta noite, motivado pelo tema Os Açores na vanguarda da ecologia integral. E neste estúdio está connosco António Frias Gomes, que é professor catedrático jubilado na Universidade dos Açores, doutorou-se em Ciências Biológicas nos Estados Unidos e especializou-se em sistemática e evolução de moluscos, tema que motivou a organização de congressos, publicações, investigação em malacologia e ecologia costeira dos Açores. Francisco Wallenstein deteve-se também na investigação em ecossistemas costeiros dos Açores, é licenciado em Economia, depois doutorado em Biologia, alargou o âmbito do seu estudo também ao espaço e à observação da Terra. É presidente da Associação RAES Açores, Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais. E a participar connosco por videoconferência estão também Francisco Ferreira, professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, onde fez o doutoramento na mesma temática. A qualidade do ar, as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável são temas de investigação, intervenção pública, nomeadamente através da Zero, onde foi presidente entre 96 e 2001, e através da Quercus, onde foi presidente entre 96 e 2001, e agora na Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. E está connosco também José Viriato Sormanho Marques, filósofo no percurso académico até ao pós-doutoramento e também agora como professor universitário. O interesse cívico e também académico em torno de questões ambientais da ecologia integral manteve-o também ao longo de todo o seu percurso. Foi também presidente da Quercus entre 92 e 95 e membro fundador da Zero. É professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi um dos promotores do programa doutoral em alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Em nome do Instituto Católico de Cultura, agradeço a todos a presença neste debate para olharmos de facto o tema que nos reúne, os Açores na vanguarda da ecologia integral. E já vamos aos Açores, propunha que começássemos por este tema da ecologia integral e por aquilo que a encíclica do Papa Francisco trouxe de novo a este debate. Professor José Viriato Sormanho Marques, houve uma alteração no paradigma de olhar para o cuidado da casa comum com a publicação desta encíclica e pergunto-lhe porque há mais de 40 anos que mantém grande interesse e grande atenção a esta problemática. Muito boa noite a todos, para si, para os colegas de debate e para todos os telespectadores nos Açores que nos acompanham. Eu penso que sim, penso que a Laudato Si é um marco no pensamento do Papa Francisco e também na posição da Igreja Católica perante o tema maior do nosso tempo, que é o tema da crise ambiental. Na própria Laudato Si, o Papa tem o cuidado de referir as fontes onde a sua reflexão se vai basear. Essas fontes estão relacionadas também com a história da Igreja no século XX, nomeadamente, ele refere o Papa João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, contributos que foram dados por esses papas, refere evidentemente a inspiração maior de Francisco de Assis, São Francisco de Assis, mas também existe um imenso contributo
das ciências na sua diversidade. Eu diria que há verdadeiramente um foco interdisciplinar que envolve as ciências da Terra, que envolve as ciências da natureza no sentido mais amplo do termo, mas também as ciências sociais. Tudo isso, no fundo, vai ser usado para quê? Para produzir um documento que não só posiciona a Igreja Católica no centro desta grande problemática ambiental do nosso tempo, que é, digamos, a problemática de que vai depender, digamos assim, o futuro da nossa habitação na Terra, e, ao mesmo tempo, essa mensagem é uma mensagem que vai extramuros, isto é, visa a cidade, visa realmente o mundo, e qualquer leitor da Laudato Si, independentemente da sua posição religiosa, seja católico, seja de qualquer outra religião, seja agnóstico, seja ateu, eu penso que qualquer cidadão preocupado com este planeta, que é a nossa única casa, fica tocado intelectualmente e fica também tocado eticamente pela poderosa mensagem que é transmitida. Ou seja, a palavra-chave, penso eu, é justamente a palavra da integração, ou seja, a Laudato Si dá-nos uma visão do mundo atual, uma visão dos problemas centrais da nossa habitação desordenada da Terra neste momento, e contém uma mensagem de compreensão, mas também uma mensagem de mobilização. E nesse aspecto eu diria que é uma encíclica que tanto satisfaz o pensamento crítico, o pensamento analítico, como também satisfaz as nossas necessidades de, como seres humanos, reagirmos de uma forma proativa, ou seja, de sermos capazes de intervir como parte da solução dos problemas que a Laudato Si diagnostica tão bem. E essa dimensão integral que a Laudato Si nos propõe é na abordagem dos temas, de facto, que é necessário olhar para cuidar da casa comum, e é também naqueles que têm de lhe dar atenção, ou seja, toda a humanidade. Exatamente. Não é uma encíclica que se abstenha, pelo contrário, de fazer uma análise, digamos assim, das grandes questões estruturais, por exemplo, a questão da economia, a questão das relações desiguais dentro dos países, as questões de um sistema internacional que também não é justo na forma como está organizado, mas não se fica por aí, ou seja, não é uma encíclica que abandone o papel fundamental que cada indivíduo, que cada sujeito, que cada consciência e que, no fundo, que cada sujeito, não é, na sua também inteireza, têm de assumir perante o que está em causa. Ou seja, nós sentimos-nos convocados não apenas intelectualmente, no sentido em que percebemos melhor, por exemplo, que há uma relação entre o consumismo, uma economia predatória e, ao mesmo tempo, também a exploração dos seres humanos, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis, não é? Mas, ao mesmo tempo, sentimos também que não somos espectadores nesse processo. Nós somos parte. E, se não queremos ser vítimas passivas, temos efetivamente de escolher o caminho da justiça e o caminho da reconciliação com o mundo, com a natureza, uma nova compreensão da natureza como sendo a nossa morada e não, digamos assim, o nosso objeto e campo de conquista. E isso é, de facto, uma experiência extremamente estimulante do ponto de vista intelectual e ético. Uhum. Professor Francisco Ferreira, esta encíclica, o processo de acolhimento está em curso há 6 anos. Na sua opinião, de que forma é que, seja movimentos associativos, mas sobretudo os responsáveis da comunidade internacional, em cimeiras do clima, de que forma é que as propostas do Papa foram sendo acolhidas, foram sendo integradas também em resoluções, em objetivos definidos nessas cimeiras? Bem, antes de mais nada, nós devemos perceber o ano em que a Laudato Si surge, que é um ano absolutamente único. Em 2015, em maio, a Laudato Si acaba por antecipar aquilo que seriam 2 conferências à escala internacional absolutamente decisivas para o planeta. Ou seja, em setembro
nós temos nas Nações Unidas a aprovação da Agenda para 2030 e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, onde, aliás, nós temos uma abordagem completamente diferente da agenda anterior, entre 2000 e 2015, muito mais focada nos países em desenvolvimento, quanto esta agenda é uma agenda verdadeiramente global para todos os países. E aquilo que, efetivamente, o Papa antecipa na Laudato Si é grande parte do conteúdo daquilo que viria a ser aprovado, contextualizando a interligação entre o planeta, as pessoas, a prosperidade, as parcerias e a paz, que são, aliás, os chamados 5P que enquadram estes objetivos para o desenvolvimento sustentável. Mas depois, em dezembro, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas dedicada a uma das 3 crises que estão relacionadas e que nos afetam, a crise climática, a crise da biodiversidade e a crise dos recursos, mas aqui em causa a crise climática. E é com a aprovação do Acordo de Paris que nós começamos uma nova era negocial para resolver o aquecimento global, quando este tema, em maio, pelo Papa, tinha recebido uma clara prioridade no que respeita à sua emergência. E, portanto, o documento foi, sem dúvida, uma peça-chave para aquilo que viriam a ser as reflexões e as decisões nestas conferências e ao longo destes anos, inclusive, obviamente, em 2020 e 2021, com o ano Laudato Si, portanto, onde existe um relançamento da encíclica, e ela foi efetivamente acolhida, eu diria, de uma forma muito mais do que satisfatória, foi mobilizadora, como aliás dizia o vereador Sr. Manho Marques, pelas associações de ambiente, pelos países, pelos dignatários, pelos sindicatos, foi efetivamente transversal naquilo que era o alerta para uma relação fundamental entre os aspectos da governança e os aspectos do ambiente, da sociedade e da economia. E para ouvirmos, de facto, também os 2 participantes que estão aqui em estúdio, pedia-lhe, professor António Farias Martins, um primeiro comentário também da sua parte a esta encíclica do Papa Francisco e esta mobilização que ouvíamos também aqui ser apresentada, a mobilização de todos para o cuidado da casa comum e ao acolhimento desta carta encíclica. Muito boa noite a todos os colegas da mesa também extensiva aos ecrãs e a todos aqueles que nos ouvem. O enquadramento da Laudato Si foi muito bem feito pelo vereador Sr. Manho Marques e pelo Francisco Ferreira, mas há uma outra dimensão que o Papa utiliza, que é a dimensão espiritual, como coadjuvante ou como parte integral dessa abordagem que nós devemos fazer para resolver o grave problema das alterações, o grave problema ambiental porque a Terra passa. Esse é também um dos objetivos Laudato Si, não é? Sem dúvida nenhuma, de outro modo, não era necessário que o Papa o fizesse através de uma encíclica, podia fazê-lo através de um conjunto de especialistas, mas não, ele recolhe o testemunho dos especialistas e acrescenta-lhe aquilo que é próprio mesmo dele, que é a dimensão espiritual. Para além de nós conhecermos que esta nossa casa comum está com problemas, nós podemos resolver os problemas ambientais ou ajudar a resolver os problemas ambientais com o nosso cuidado espiritual, através da fé.
E o Papa distingue muito bem o que é a fé e o que é a ciência, mas não subalternaliza uma em favor da outra. Coloca ambas, como dizia São João Paulo II, ambas são necessárias para elevar o espírito humano. São como duas asas, a fé e a ciência. Ora, mas é necessário que elas batam sincronizadas. E a sincronia aqui está em que uma asa esquerda não pode bater no lado direito, nem a asa direita bater no lado esquerdo. Isto é, ciência e fé têm objetivos diferentes, têm metodologias diferentes, mas existem ambas na pessoa humana. E é através desta fé que nós, reconhecendo Deus como Criador e Senhor, Criador de todo o universo, não, o como não interessa, porque não é da área da espiritualidade, é da área da ciência, mas nós, como filhos de Deus, respeitamos a natureza, somos parte da natureza, amamo-la e por isso mesmo queremos que ela se cure. Esta é a dimensão, a especificidade dessa última dimensão espiritual da encíclica, a dar esta ajuda espiritual para a solução do... E podemos dizer que com essa dimensão espiritual é uma mais-valia para o cuidado da casa comum? Sim. Porque quem não é crente também terá, enfim, objetivos tão dignos e tão nobres. Podem ter. O ser crente, ou apresentar a dimensão espiritual, quer dizer que há um valor acrescido que alguns podem dar, e a Papa refere não só a espiritualidade experienciada pelos católicos, mas por todos aqueles que experienciam espiritualidade, não apenas no catolicismo, mas sem dúvida nenhuma que lhe interessa neste sentido, que se dirige mais diretamente aos católicos. Essa espiritualidade faz com que nós nos embrenhemos na natureza como parte dela, que nós a respeitemos e como filhos de Deus nós salvemos, curemos esta terra que aparentemente está a sofrer. E nesta carta encíclica o Papa também se fundamenta em muitas outras, ou em outras tradições religiosas que mesmo antes da Igreja Católica olharam com urgência para esta temática. E se o professor Farias Martins pôs aqui em encontro a ciência e a fé nesta abordagem à encíclica, pedia-lhe, Dr. Francisco Wallenstein, também para o seu comentário a esta encíclica, que se calhar noutro encontro entre a economia e a biologia, duas áreas de formação e duas áreas também que estão presentes nesta encíclica. Boa noite, muito obrigado pelo convite e por estar aqui num painel tão ilustre. Efetivamente, eu li a encíclica já há algum tempo, repeti agora antes deste programa para me inteirar um pouco melhor do que já tinha lido, e estando já muito longe da economia, porque foi a minha primeira formação, eu vejo aqui essa relação da economia no âmbito da ecologia integral como uma fruto do que é a própria ecologia, é a ciência que estuda os organismos ou os seres vivos, as suas relações entre si, a relação com aquilo que os rodeia, e a economia é nada mais, nada menos que fruto desses relacionamentos e da evolução de uma sociedade que obrigou a que ela exista e que umas vezes funciona melhor, outras vezes funciona pior, e que também tem que ser respeitado enquanto parte dessa ecologia integral. E o que eu achei muito interessante nesta encíclica é exatamente a abordagem em diversos níveis, começando pela ecologia do próprio ser humano, enquanto ser que se relaciona consigo próprio, tem que reconhecer a sua natureza e respeitá-la, e se o fizer com a espiritualidade necessária e com o respeito necessário por si próprio, também vai respeitar depois aquilo em que se integra, e vai ter, se tiver uma postura
respeitadora perante si próprio, perante a natureza, todas as relações que desenvolve vão se desenvolver de forma respeitosa e, portanto, vão seguir um curso que em princípio não afetará negativamente a casa comum, nem a si próprio, nem as relações que depois desenvolve. E portanto, a economia aqui surge como um processo eventualmente ecológico, não é? Porque resulta de relações entre entidades que coexistem e que existe a vários níveis e em vários Acaba graus. por ser, é uma temática que é muito referida pelo Papa Francisco nesta encíclica, a temática da economia, precisamente quando o lucro se sobrepõe a qualquer outra dimensão, e aí sim com consequências negativas na casa comum. Exatamente, sim. O lucro é nada mais, nada menos do que a manifestação de se calhar a apetência desmesurada pelo lucro ou não saudável pelo lucro é a manifestação de uma atitude não respeitosa por um sistema de mercado. Portanto, é normal que as empresas, enquanto entidades que operam numa economia, queiram ter lucro. Agora podem não querer fazê-lo a todo o custo, e quem gera as empresas são pessoas, portanto o lucro por si só não é mau. A postura das pessoas enquanto entidade que gera uma empresa, enquanto membro da ecologia económica, terá que ter questões éticas que têm que ser respeitadas, tais como as que têm que ser abordadas na relação das pessoas com o meio que as envolve, a natureza, a sua família, os seus colegas de trabalho, portanto... Nós já vamos falar especificamente aqui dos Açores e da forma como esta encíclica também pode ser pensada, refletida para o arquipélago, mas o tema da economia leva-me se calhar a passar desde já a palavra novamente ao professor Viriato Cerumanho Marques, porque acaba por ser este também um tema que em diferentes ocasiões, intervenções, entrevistas também de análise a esta encíclica do Papa, o tema da economia é por si sempre referido, sobretudo esse grande desajuste entre o pouco número de ricos e o grande número de pobres, que está na base destes desequilíbrios não só sociais, mas também da própria exploração dos recursos naturais. Acredito que não hajam soluções mágicas para resolver o problema. As pistas que o Papa deixa, que contributos ficam com estas pistas do Papa para que ele possa ser resolvido? Eu penso que são pistas importantes. Aliás, todos os meus colegas de debates já deram contributos que me parecem muito interessantes para responder a esta interpelação que me está a fazer. Eu diria que, em grande medida, de facto, a resposta passa um pouco por percebermos em que medida é que a economia, como uma atividade fundamental da qual depende a nossa própria existência como espécie, sem o trabalho, sem a economia, nós que somos criaturas muito frágeis, teríamos dificuldade em sobreviver, ou seria impossível, mas até que ponto é que a economia, como estamos a levá-la a cabo nos últimos 150 anos, 200 anos, até que ponto é que ela rompe, digamos assim, com o mundo ao qual faz parte? Ou seja, o que está em causa fundamentalmente é um erro de percepção por parte do pensamento e da prática económica. O que está em causa não é tanto a questão do mercado, mas é o problema, no fundo, da desmesura do mercado, ou seja, tal como o Francisco Wallenstein há pouco dizia, o que as empresas procurem ter uma compensação pelo seu investimento, pelo seu trabalho, no fundo, é natural. Agora, o que não é natural é que essa procura do lucro seja feita sem ter em consideração os impactos da atividade económica das empresas. Ou seja, sem ter em consideração a forma como essa atividade económica vai interagir com a natureza, com os ecossistemas, mas também com os seres humanos, seja com os trabalhadores das empresas, seja com as populações das zonas onde as empresas estão inseridas. E é curioso porque a nossa economia, ainda hoje dominante, considera em grande parte esses impactos como externalidades, ou seja, como alguma coisa que se pode descontar, que se pode pôr de lado. Portanto, e isso é de facto um erro profundo, e que no fundo nos coloca também
perante um outro aspecto que também já foi aqui focado, embora talvez o possa colocar, acrescentar um pouco alguma coisa mais, que é o seguinte: a crise ambiental, que é na verdade a crise onde estão todas as outras, não é? O Francisco Ferreira dizia há pouco, falava numa crise de recursos, numa crise do clima, numa crise da biodiversidade. Na verdade nós temos apenas uma crise. Aliás, a encíclica Laudato Si faz um grande esforço para encontrar a raiz comum. Eu posso chamar essa crise, como costumo chamar, crise ambiental, mas poderia usar uma expressão que também uso muitas vezes, que é o modo como habitamos a Terra. Temos uma crise de habitação da Terra. Nós estamos a habitar a Terra de forma irresponsável, perdulária, sem cuidado, sem respeito pelos outros e nem por nós próprios. Reparemos o que está a acontecer com o agravamento da crise global do ambiente com as gerações futuras, não é? Portanto, todo o protesto da juventude, nomeadamente daquele ícone que é hoje em dia a Greta Thunberg, é justamente o protesto dos mais novos e dos que não nasceram contra aqueles que vivem hoje e que não têm força, capacidade nem inteligência para mudar as coisas, não é? Portanto, o que está aqui também é a imagem de nós próprios, não é? Qual é a imagem que nós queremos deixar da nossa geração, das gerações que estão neste momento a tomar decisões para o futuro? Mais, será que nós estamos em condições de merecer o futuro? Portanto, nós estamos a falar de desafios de facto extremamente fundamentais. E a solução vai ser na economia, exatamente, vai ser na economia, vai ser no modo como nós conseguimos colocar outra vez o mercado ao serviço da sociedade e não o que está a acontecer. Nós hoje, no fundo, o que nós temos hoje no mundo não é um mundo governado por Estados e por governos. Nós temos, de facto, o mercado mundial, com as suas regras implacáveis, a governar o mundo. Os governos, e não é por acaso que os cidadãos têm um descontentamento crescente com os seus governos, são fundamentalmente limitados e são obedientes aos ditames de mercados que estão muito longe de qualquer espécie de voto universal ou de qualquer deliberação coletiva. Portanto, quer dizer, nós temos que, no fundo, recolocar a economia também dentro do sentido da terra. Temos que fazer que a economia seja, que no fundo a economia seja e sintonize com a ecologia. Aliás, a genealogia das palavras, não é? A etimologia das palavras é muito semelhante, não é? O oikonomos pode ser considerado quase um sinónimo do oikos logos, não é? Portanto, no fundo, são duas formas de organizar a casa, não é? Simplesmente, hoje em dia temos a economia em rota de colisão com a ecologia. Nós precisamos de reconvocar, reunificar, sintonizar, harmonizar. Essa é uma tarefa fundamental, mas que também passa por nós, como consumidores, pelas nossas preferências, pelas nossas escolhas, pela forma como adquirimos produtos, como fazemos escolhas entre produtos, como organizamos o nosso tempo, a forma como nos transportamos. Enfim, são decisões importantes, dolorosas, certamente para algumas pessoas que pensavam que um modo de vida extremamente consumista era uma coisa natural, legítima. Não é. Estamos a comprometer com isso o mundo à nossa volta e o mundo que aí vem, não é? As gerações seguintes. E, portanto, eu penso que para terminar, eu penso que há aqui um imenso convite para percebermos que não estamos sozinhos no mundo, nem como indivíduos, nem como espécie, e que temos de ter mais atenção, temos de ter uma capacidade de escuta, de cuidado pelo outro, pelo próximo, ser humano, mas também pelos outros próximos, não é? Por aquilo que suscita em todos nós comoção, emoção, por exemplo, a contemplação estética. Os Açores são um lugar do mundo maravilhoso e quem conheça os Açores, como eu conheço, em qualquer das 9 ilhas, sente que há aí a marca de alguma coisa que é anterior a nós e vai ficar depois de nós, mas que é frágil e que tem que ser protegida de nós próprios, do pior de nós próprios. O melhor de nós próprios tem de proteger o mundo, porque é esse mundo que permite a existência do melhor de nós próprios. E já voltaremos a esse tema também, de olhar para os Açores e pela harmonia que oferece a quem visita e sobretudo a quem vive nestas paragens.
Professor Francisco Ferreira, perguntava-lhe na linha do que estávamos aqui a debater sobre esta relação entre economia e ecologia, sobretudo ao governo das coisas, ao governo da Casa Comum. A encíclica, citando até o Evangelho, diz: os chefes das nações governam essas nações como se fossem seus senhores, como fossem senhores, e podíamos acrescentar aos chefes das nações, os chefes de empresas, os chefes de muitas organizações? Sem dúvida. Efetivamente, nós não nos apercebemos de que, efetivamente, num conjunto de décadas ou de muito poucos séculos, desde a Revolução Industrial, nós temos aumentado de forma exponencial o modo como vimos a transformar o planeta, sem respeitar os seus limites. E temos aqui, efetivamente, várias questões, porque não apenas nós temos desigualdades, obviamente, entre países, mas temos depois também fortes desigualdades dentro de cada um dos países, e a forma como os recursos acabam por estar distribuídos é geradora de conflitos, e de conflitos esses, quer, obviamente, do ponto de vista político, social, económico, mas também com uma forte marca ecológica naquilo que nós acabamos por sentir em vários locais do mundo. E temos aqui, aliás, também já um agravar de tensões em muitos países à custa daquilo que são já as consequências desta crise ambiental que vivemos. Quando nós temos o território do país a desaparecer, quando nós temos, por exemplo, pela subida do nível do mar em determinadas ilhas, quando nós temos secas absolutamente devastadoras em países como a Síria, ao longo de uma década, no início deste século, quando nós temos realmente crises como a América Central, que levam depois às migrações, e essas crises têm também muita origem naquilo que são as consequências de irmos além daquilo que o planeta consegue gerir. Aliás, há um aspecto que me parece fundamental, é que a preocupação do nosso mundo tem sido, acima de tudo, a preocupação de mais e mais consumo. Nós ficamos satisfeitos não com aquilo que deveria ser uma palavra-chave, que é a suficiência, ou seja, com aquilo que é suficiente para nos garantir a qualidade de vida e o bem-estar. Nós ficamos supostamente mais felizes neste sistema em que mais e mais consumo supostamente nos leva a um maior estado de felicidade. E por isso mesmo o Papa na carta encíclica acaba por distribuir, digamos assim, muitas mensagens para os políticos, mensagens muito claras relativamente ao uso dos combustíveis fósseis, à forma como, do ponto de vista da governança também, nós temos que ultrapassar várias situações em múltiplos países onde, para enfrentarmos a crise que põe em causa um desenvolvimento sustentável, temos que, obviamente, ter uma visão suficientemente abrangente, mas questiona o paradigma de cada um de nós. Ou seja, efetivamente, qual é o sentido da vida, qual é o sentido de uma sociedade que não tem em conta realmente estas circunstâncias que põem em causa as próximas gerações. E é isso que eu acho que é absolutamente decisivo, é que, com base em muita informação
rigorosíssima do ponto de vista científico, a Laudato Si depois acaba por apontar todos estes caminhos para as diferentes, digamos assim, para as diferentes componentes da sociedade. E no ano Laudato Si, o grande investimento do Papa Francisco foi olhar para os diferentes conteúdos daquilo que é a educação ambiental, que é quase mais uma educação para a sustentabilidade, direcionada a estes diferentes segmentos, aos jovens, aos empresários, aos políticos e a cada um dos cidadãos. Mas realmente nós só conseguimos verdadeiramente viver este espírito da encíclica em consonância também com aquilo que muitos cientistas nos dizem que é o único caminho possível a seguir, quando percebermos que realmente o grau de desperdício que temos tem que ser fortemente diminuído, que nós não podemos continuar a usar os recursos de forma leviana, que não podemos continuar a ter as ditas externalidades quando no fundo essas externalidades têm que fazer parte da equação das decisões que são tomadas pelos Estados, pelas empresas, pelos cidadãos no dia-a-dia e portanto, nós temos que efetivamente e acima de tudo mudar, diria eu, o nosso paradigma de vivência, os nossos objetivos. E isso, obviamente, às diferentes escalas, da escala individual à escala internacional, onde, por exemplo, o multilateralismo é absolutamente crucial, porque todos estes problemas são problemas de escala global e, portanto, exigem uma articulação que é um enorme desafio que nós temos tido dificuldades em ultrapassar. Uhum. E esta é, sem dúvida, uma via fundamental para conseguir este equilíbrio, para conseguir o desenvolvimento sustentável e o cuidado da casa comum, olhar aos indicadores, olhar a ciência, olhar a investigação, mas acredito, e como nós sempre dizemos também, que só amamos aquilo que conhecemos, acredito que o conhecer, o aproximar-nos da natureza, o estar com a natureza em todas as circunstâncias, ou em circunstâncias mais inesperadas, se calhar, pode ajudar a essa proteção e a esse cuidado. E pedia-vos agora que, não vamos esquecer que são investigadores, mas vamos olhar sobretudo, vamos falar sobretudo da ecologia integral enquanto cuidadores da casa comum. E nomeadamente o professor Farias Martins, para além da investigação, sei que gosta também de mergulho, gosta de investigar mesmo lá no fundo, não é? Esta investigação em moluscos. O que é que se descobre nesse outro ambiente que não é aquele dos livros, não é o académico? Há aí um passo decisivo para o cuidado da nossa casa comum. E pedi-lhe que nos recordasse essa experiência. Se me permite, Sim. Eu vou repescar aquilo que foi dito com muita pertinência aqui sobre a economia e a ecologia, como elas estão ligadas. Nós dizemos que geralmente a Terra está doente, a Terra está doente. A vida é que pode estar a sofrer mais do que a própria Terra. E não é a vida toda, porque o percurso da vida nos 4 mil milhões de anos que ela tem, não foi um percurso retilíneo. Não foi um percurso suave, foi um percurso sempre muito acidentado, mas a vida tem uma resiliência fantástica. Por 5 vezes, identificaram isso os cientistas, por 5 vezes a vida esteve à beira da extinção. Uma das grandes extinções foi há cerca de 270 milhões de anos, em que 95% das espécies marinhas desapareceram. É muita coisa, é muita coisa. Olha, a vida que nós temos agora. E há cerca de 65 milhões de anos, um meteorito extinguiu os dinossauros. Mas, no meio da vida que lá existia,
havia uma espécie um pouco maior do que um rato, o terapsídeo, do qual nós viemos, o que deu origem aos mamíferos. De maneira que a vida encontra sempre maneira, a resiliência que tem, encontra sempre maneira de diversificar. A grande beleza da evolução. Mas isso não retira a responsabilidade de cuidar... Antes, pelo contrário, quem está em perigo é a espécie humana. Nós estamos a dizer que é o mundo que está em perigo, é a vida que está em perigo. Não, nós, espécie humana, comunidade humana, nós é que estamos em perigo. E aqui eu ligo-me àquilo que disseram os meus colegas. Nós temos que descobrir um novo paradigma de gestão dos recursos naturais. Temos que descobrir, porque isso não vai com pensos rápidos, não vai com resolver um problema aqui, resolver um problema acolá e manter-se o tema central da utilização desregrada dos recursos naturais. É necessário descobrir um paradigma. Daí também que o Papa chame sempre a atenção que o problema não pode ser resolvido sem se resolver o problema dos povos. Aí é que está o fulcro desta encíclica, a resolver o problema dos pobres, dar-lhes atenção, de modo a que os recursos desta terra cheguem para todos, de uma maneira sustentável. São os dois clamores, da terra e dos pobres, não é? E agora eu vou responder agora à vamos sua ao mergulho. pergunta. Vamos ao mergulho. Eu agora estou mais por terra. E devo dizer-lhe que é a primeira vez que eu me encontro nesta situação em que não estou a discutir as descobertas científicas que tenho estado a fazer, mas mesmo assim encontrei uma maneira, porque no parágrafo 42 o Papa dá-me a sua bênção para continuar os estudos. Ele diz que é necessário que as nações e as regiões façam o inventário da sua riqueza natural, das espécies endémicas que têm, para que saibam arranjar maneira de as preservar, de as defender. Ora, é isso que eu tenho feito agora com a benção papal. De maneira que, sim, os Açores são uma região riquíssima em história natural. Nós sabemos disso. Há muito ainda para perceber. Seria importante não ser tarde demais para algumas espécies. Eu tenho a sorte de ter vivido já 3/4 de século, mas neste pouco tempo, isso é o tempo irrelevante a nível geológico, eu já vi umas 3 ou 4 espécies extinguirem-se. Isso é uma dor muito grande. Eu estou a estudar agora a anatomia destas espécies que já desapareceram. Oxalá isso não aconteça a muitas outras. E descobriu também alguma espécie que é específica aqui da zona costeira açoriana? Sim, todas elas que eu estou a falar são espécies que só existem nos Açores. São espécies endémicas. Agora estou a estudar mais os caracóis terrestres, de maneira que são a esses a quem me dedico. E há muitos. Metade deles são espécies endémicas, espécies que só vivem nos Açores. É muita coisa. É uma riqueza grande aqui. É uma riqueza muito grande e esta encíclica ajuda-nos a preservá-la. E acredito que com essa investigação, conhecimento muito próximo, o cuidado aí é extremo, não é? Sem dúvida. Aliás, essa preocupação que está a ver com a extinção... Basta ver só o entusiasmo que eu sinto quando falo dessas coisas, muitíssimo diferente do entusiasmo anterior, não é verdade? E ainda bem que assim acontece, porque de facto o cuidado é completamente diferente. E acredito, Dr. Francisco Wallenstein, que não é uma experiência como a do professor Farias Martins, é diferente, mas aconteceu também aqui algo, enfim, com alguma peculiaridade, que é investigando a biologia marítima, a partir daí foi para o espaço. É verdade, eu mudei da economia para a biologia, dediquei-me à biologia marinha
aliás, à ecologia marinha, comunidades de algas costeiras, e depois deixei o sistema de investigação. Hoje em dia não sou investigador, trabalho na administração pública, mas pelo facto de estar dedicado ao mar comecei a ter projetos na área do mar, em que depois surgiram técnicas de observação, projetos com técnicas de observação da terra usadas para estudar o mar, e eu, por causa disso, acabei por enverdar por tecnologias relacionadas com o espaço. É nisso que eu trabalho hoje em dia. E curiosamente estou responsável por esta associação, a Raias Açores, que tem uma estação em Santa Maria, terá outra nas Flores, que usa tecnologia de ponta, usa umas antenas muito aparatosas para estudar em conjunto. Estas antenas não funcionam sozinhas, é engraçado porque funcionam um pouco em comunidade para estudar o planeta, e estas antenas recorrem ao espaço, observam estrelas muito distantes e, com base na informação que recolhem, com a tecnologia que ali existe, permitem estudar a forma do planeta e como ele se altera, e o eixo de rotação e o que isso implica nas nossas vidas em termos de duração dos dias, de magnetismo da Terra, etc. E, portanto, está a contribuir também para o conhecimento da casa comum, e nomeadamente também contribui para a compreensão de algumas temáticas importantes em termos de alterações climáticas, alteração do nível médio da água do mar, e, portanto, também tem um contributo para o conhecimento que é preciso desenvolver para conhecermos a casa comum, para também percebermos o que é que está a acontecer e nos preocuparmos com o que está a acontecer. E depois também nos dedicamos a uma outra questão que eu penso que é importante, que é a divulgação desse conhecimento. Porque simplesmente estudar e saber e produzir conhecimento que nos permita conhecer melhor a casa comum é muito importante, mas também é muito importante explicar às pessoas que não fazem isso da sua vida o que é que se faz e porque é que se faz, porque também as ajuda a aderirem a esta preocupação. Se as pessoas souberem porque é que eu estou ali a fazer aquilo, porque estou preocupado com o sítio onde eu estou e as alterações a que ele está sujeito, se calhar também começam-se a preocupar com essas alterações e a perguntar qual é o seu contributo, ou qual pode ser o seu contributo para que essas alterações sejam minimizadas. E eu penso que os cientistas fazem um excelente... A maior parte dos cientistas nas suas áreas produzem conhecimento sobre a casa comum, e depois é muito importante o trabalho que se faz também na divulgação desse conhecimento. E essa preocupação vossa por aquilo que observam chega à comunidade? Sim, cada vez mais. Nomeadamente a comunidade escolar? Sim, cada vez mais. Nós temos feito... Temos desenvolvido essa vertente muito recentemente, de há um ano para cá, até a equipa está a aumentar com gente preocupada com isso, e temos colaborações ali com a equipa do professor Frias Martins em Santa Maria, em fazer chegar à população das escolas, de todas as escolas, miúdos de todas as idades, casas de acolhimento de pessoas idosas, para lhes explicar o que é aquela infraestrutura tão estranha que existe em Santa Maria, o que é que se lá faz e que informação é que dali se retira. E tem sido uma surpresa grande ver as pessoas tão interessadas e tão a acarinhar tanto aquela infraestrutura que até à data se calhar estava ali um pouco estranha e desconfortável. E penso que essa preocupação em explicar às pessoas porque é que é importante estudar faz com que elas se apropriem um pouco da preocupação em saber e em fazer pelo bem da casa comum. Com consequências depois nas atitudes, nos comportamentos? Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que depois também se discute no âmbito das atividades que se desenvolvem, são as atitudes que cada pessoa pode ter para que as alterações climáticas sejam minimizadas. Todos nós podemos contribuir e podemos não compreender como é que esse contributo depois tem um impacto a nível global. Mas se toda a gente tiver uma preocupação de deitar menos um papel para o chão, o impacto será enorme a nível global. Somos 7 bilhões de pessoas, não é? Professor José Viriato Sormanho Marques, voltemos ao tema deste encontro, deste debate, os Açores na vanguarda da ecologia integral. É assim que, a partir do continente, se olha para os Açores? Bom, eu posso apenas falar da minha experiência. Portanto, o meu contacto com os Açores
já conta quase 4 décadas e sou um grande apreciador não só dos aspectos ecológicos, paisagísticos, mas também um apreciador da forma como, embora sem evitar todos os problemas que são comuns e que se prendem com a dificuldade em fazer a escolha acertada quando temos opções a fazer em matéria de ordenamento do território, em matéria de desenvolvimento económico, eu penso todavia que os Açores têm, comparativamente com o resto todo nacional, têm um registro que me parece ser caracterizado por uma maior prudência, por um sentido de medida mais apurado e que se traduz nomeadamente numa compreensão que eu penso que hoje é partilhada por todos os açorianos, de que a preservação do ambiente, da paisagem, da natureza é também um imenso ativo do ponto de vista não só do seu orgulho como habitantes desse arquipélago maravilhoso, mas também um ativo económico, ou seja, que faz parte de uma economia da hospitalidade. Eu penso que aquilo que o modelo de turismo que, por exemplo, está a ser praticado nos Açores aproxima-se muito mais do que desta economia da hospitalidade do que aquele que é seguido em outros arquipélagos, de um turismo muito mais intensivo, um turismo que no fundo acaba por não ter o cuidado com os limites, acaba por tratar a paisagem como uma mercadoria e por isso mesmo uma mercadoria que acaba por ser consumida e também destruída. Eu espero bem que a Laudato Si, e tenho a certeza que isso acontecerá, vai ter também um grande impacto, não apenas na comunidade científica açoriana, tão representada aqui pelos meus colegas em estúdio, mas também, certamente, nos próprios governantes, seja nos governos municipais, seja no governo regional, nos deputados, e evidentemente também nos empresários, porque isso é, digamos, um contributo que a população dos Açores está a fazer, não apenas a si própria, mas está a fazer ao conjunto da humanidade. Cada vez que nós protegemos um território, seja ele um território telúrico, seja um território marítimo, estamos a prestar um serviço ao conjunto da humanidade e isso é inestimável. Professora Maria Marques referiu-se ao turismo, se calhar desafiava o professor Francisco Ferreira também a este comentário, ao tema que nos reúne aqui neste debate do Açores na Vanguarda da Ecologia Integral. Se calhar olhando para outro setor, o setor da agricultura, temos aqui também um equilíbrio ou, pelo contrário, uma monocultura, um investimento enfim, numa agricultura quase intensiva pode trazer alguns desequilíbrios? Bem, eu começaria por uma pequena nota pessoal, só para dizer que já o ano passado, em período de pandemia, as minhas férias com o resto da família foram nos Açores e este ano voltarão a ser. Portanto, o que significa que realmente os Açores têm uma apetência absolutamente fantástica do ponto de vista da natureza que apresenta e que merece ainda mais cuidado. Por isso mesmo eu acho que eu faria aqui 2 ou 3 notas. Nós, mesmo dentro dos Açores, temos situações diferenciadas em relação a várias questões, nomeadamente as questões fundamentais da defesa dos oceanos, mas também questões como a gestão de resíduos, que tem sido uma preocupação da ZER nos últimos tempos, para garantir que realmente nós fazemos uma aposta numa economia circular e, acima de tudo, na prevenção dos resíduos e, por outro lado, também nas questões, sem dúvida, da agricultura, em particular da agropecuária. Nós sabemos que os Açores têm feito um investimento muito grande no sentido de minimizar o impacto que a exploração agropecuária num regime extensivo ou às vezes já semi-intensivo
acaba por ter nas lagoas, que são uma componente fundamental da paisagem, mas também do próprio ecossistema que tem associado quer às suas margens e envolvente, quer às próprias lagoas. E portanto, nós temos aqui nos Açores um conjunto de problemas que efetivamente merecem uma reflexão e uma ação no contexto daquilo que aqui tivemos a falar. Ou seja, num contexto de uma abordagem que tem que olhar para a complexidade destas questões, onde obviamente as valências económicas e sociais são cruciais a par também do ambiente. Temos que perceber que, voltando um pouco ao turismo, que aquilo que é único nos Açores é a qualidade, é um determinado nível de ocupação que, se for ultrapassado, põe claramente em causa aquilo que numa ilha é muito mais complicado do que num continente, face ao isolamento que tem em termos da própria gestão dos seus recursos. Portanto, eu diria que se há locais onde nós temos uma extensão tão significativa de reservas de biosfera, de áreas protegidas à escala europeia, na chamada Rede Natura, com um património associado aos oceanos absolutamente fundamental a proteger, e onde realmente nós temos um desafio mais complicado devido à insularidade, os Açores podem e devem ser um exemplo coerente de desenvolvimento sustentável. Tem várias coisas ainda a corrigir, e é fundamental que se faça esse esforço para garantir que os valores que apresentam continuem a ser usufruídos por quem visite e, acima de tudo, por quem vive nas diferentes ilhas. Desafios que emergem deste debate em torno da ecologia e, sem dúvida nenhuma, também para colocar a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, mais presente nas 9 ilhas deste arquipélago. Agradeço aos 4 intervenientes neste debate por terem partilhado connosco conhecimento e, sobretudo, a experiência no cuidado da casa comum. Agradeço também a quem nos acompanhou neste, como nos debates anteriores, debates que foram promovidos pelo Instituto Católico de Cultura, com o apoio do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e em parceria com a RTP Açores, que levou estes temas fundamentais do pontificado do Papa Francisco a este arquipélago dos Açores. Muito obrigado por terem estado connosco e até uma próxima oportunidade.